eu trago aqui um assunto que eu considero da maior relevância, da maior seriedade no nosso país hoje, porque ele permeia todo o debate político, todo o debate de posicionamento. Infelizmente, é a realidade que nós temos hoje, onde, ao invés de se ter argumentos na questão da política e se levar os debates em termos de conceitos, ideias e projetos, se tenta simplesmente calar um dos lados através da perseguição política e da censura. Eu queria começar mostrando para vocês, muitos de vocês não sabem, mas eu tive, há 2 anos atrás, um processo contra a revista Fórum, que eu movi. Foi um processo lento, não por minha causa, nem por causa do meu advogado, mas porque a lei ela é demorada nesse sentido. Um dossiê criminoso, assinado pelo movimento Antifa RS, envolvendo o meu nome e de outras pessoas que estão aqui presentes hoje. Uma matéria irresponsável e difamadora, sem checagem alguma, sem contraditório, num jornalismo ativista e militante, com uma acusação gravíssima, dizendo que eu era uma líder da supremacia branca no Rio Grande do Sul e de movimentos nazifascistas, membro de grupo paramilitar atuante em Brasília, com exposição de fotos minhas, fotos da minha família, telefone, endereço, com risco pessoal e familiar. A revista Fórum nem sequer me procurou. Essa destruição de reputação, poucos meses antes da eleição, em 2020, sem direito à defesa célere em tempo, com a única fonte da matéria, pasmem, o então líder do movimento Antifa no Rio Grande do Sul, Leonel Hadi, atualmente deputado estadual. A demora na conclusão do processo, pode passar a lâmina, querido diretor, da data da publicação no blog, até o dia em que o blog, depois de 3 instâncias e vários recursos, teve que me pagar uma indenização mirrada de menos de 10 mil reais, depois de ter feito um estrago tremendo, de ter colocado meu nome altamente difamado em redes no Brasil inteiro, de ter me colocado como alvo de movimento que é considerado terrorista doméstico, chamado Antifa, um movimento perigosíssimo, e me colocar como alvo dessa gente inescrupulosa e anônima. Foi isso que aconteceu, 2 anos de processo. Então, através dessa matéria, o objetivo principal da matéria, pode trocar a lâmina, o objetivo era difamar e distribuir a informação falsa para alimentar as redes de ódio e de fake news. Pode passar a lâmina, diretor. Espero que meu tempo não esteja correndo, eu preciso que passe a lâmina. Tá. Rotular pessoas, estigmatizar pessoas, através de um erro, que é tratar como liberdade de opinião uma acusação criminosa e falsa. Liberdade de opinião não é liberdade de agressão. E isso tudo com o objetivo de calar os opositores políticos, as novas lideranças, e jogar a maioria de nós todos de volta na espiral do silêncio. A perseguição a ideias políticas através da associação falsa ao crime. Esse é o objetivo desse tipo de matéria. Incrível, né? Porque nenhuma agência de fact-check saiu em nossa defesa, mesmo eu fazendo a denúncia. Eles não servem para isso. Não são verificadores de fatos independentes. Têm interesses e têm financiadores. A desinformação e a calúnia ocorrem diariamente contra a direita e os conservadores. Caso dos Sleeping Giants, por exemplo, que trabalham com cancelamento e perseguição econômica, desmonetização, só com canais de direita e conservadores. Grandes meios de comunicação hoje no Brasil são dos maiores disseminadores de informações falsas e manipulação, e nenhum deles é alvo das famosas e famigeradas agências de fact-check. Sempre se pergunte quando estiver vendo uma matéria, por que eu estou vendo essa notícia? Qual o enfoque dado? Qual o objetivo imediato e posterior? A quem serve essa
desinformação. Pode passar a lâmina, por favor. Para nós, o PL 2630 e a própria existência das agências de fact-check são um paradoxo, porque não buscam a verdade, só buscam consolidar narrativas e dizer para as pessoas o que é permitido pensar, escrever e falar. Exemplos escandalosos de manipulação durante a pandemia já foram provados, grandes redes sendo financiadas abertamente pela Big Pharma. É a mordaça do grande capital, das corporações sem rosto e sem pátria, para as quais somos meros consumidores. Fontes financiadoras internacionais, ação coordenada dentro e fora do país, não são por uma boa causa. Falsos discursos de combater abusos, quando o objetivo real é a perseguição política e a erradicação do pensamento divergente, do sistema oligárquico internacional e suas ramificações nacionais. Acordos espúrios entre agências de fact-check, financiamento e interesses internacionais e instituições governamentais. Faz parte da estratégia de rotular, estigmatizar e criminalizar. A supressão de opiniões vistas como perigosas para o sistema e seus objetivos. Vereador Bobadra, se por um lado aqui no Brasil servem para buscar o retorno da hegemonia da esquerda, onde não havia o contraditório nem a pluralidade na teoria das tesouras, existem os objetivos que transbordam o interesse e conceitos e contextos regionais, que é um movimento internacional pelo controle da informação, globalistas, monopolistas, com retorno do controle da informação, permitida a informação filtrada através de censura e cancelamento. Essa escalada do autoritarismo e da censura, visando a concentração de poder econômico e político. Essa perseguição aos conservadores objetivando, sim, a médio e longo prazo, o fim das tradições, da cultura regional, das fronteiras, dos símbolos nacionais e da soberania que ainda resta aos países, com o nacionalismo e o patriotismo tratados como crime. Isto não é democracia, é autoritarismo. É tentativa de controlar a informação pós-redes sociais, devolvendo o monopólio da informação para os grandes grupos que fazem parte do consórcio internacional dominado pela BlackRock e pela Vanguard. É estarrecedor ver a miopia de parte da classe política nacional que não percebe o que de fato está acontecendo e cai na narrativa do combate às fake news, onde já temos leis que punam calúnia, difamação e injúria. Agências de checagem da verdade têm muito conflito de interesse. Ministério da Verdade, Estado autoritário, ditadores que acusam, julgam e sentenciam, sem os réus sequer terem direito à defesa garantida, desrespeitando todos os preceitos do processo legal e de direitos humanos no nosso país. É uma ferramenta de desinformação e contra-propaganda, operações psicológicas de alto impacto e programação neurolinguística, com formação artificial de opinião pública e controle das massas. 1984, uma obra fenomenal, distópica, que nunca esteve tão perto da nossa realidade brasileira e mundial. Diz a frase de um funcionário do então Ministério da Verdade: quem domina o passado, domina o futuro. Quem domina o presente, domina o passado. Eles querem, sim, reescrever a história, controlar a agenda da sociedade. Através de um regime opressor e de terror psicológico, buscam o autoritarismo e futuramente uma tecnocracia, onde o indivíduo é aniquilado e os direitos individuais se tornam irrelevantes. Esse não é o futuro que queremos. Portanto, estejamos alertas e sempre combatendo a mentira e a manipulação no presente. Eu trouxe alguns casos para vocês verem, comprovadamente, que o que eu digo é a verdade. Por trás das maiores agências de checagem de fatos brasileiras, existe algo que se chama Aliança Internacional de Checagem de Fatos, IFCN. Essa agência internacional de checagem de fatos, meus amigos, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente fica
abismado. Ela é patrocinada, ela é criada pelo famoso Instituto Poynter. Pesquisem no Google quem é o Instituto Poynter, para que o Instituto serve e quem são seus financiadores. Poynter anunciou muitas ações de combate à desinformação. A agência Poynter, essa, tem entre seu princípio número 3, compromisso com a transparência do financiamento e da organização. Estamos aqui falando da Aliança Internacional, que se coloca por trás das agências de checagem de fatos, que querem dizer para vocês o que é verdade e o que é mentira dentro das redes sociais. Então, quando você clica lá, pode trocar, por favor, a tela. Quando você clica lá na página da Poynter, Support, pode trocar a tela, por favor. Você clica no suporte da Erro 404, não tem a informação. Quando você clica em maiores doadores e fundadores da Erro 404, não tem a informação publicada no site. É uma piada, porque eles não cumprem o seu princípio de transparência. E eu vou adiante. Sabem quem financia? Graças a Deus ainda existe jornalismo investigativo nesse Brasil e nesse mundo. O Instituto Poynter recebeu entre 2016 e 2017 $325 mil da Fundação Open Society de George Soros. Próxima lâmina, por favor. Agências de fact-check lotadas de esquerdistas receberam $1 milhão de George Soros. Estamos falando de um mega bilionário, metacapitalista, monopolista, que quer dominar o que se pode e não se pode dizer no mundo, o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. E tem gente de esquerda que apoia mega corporação, mega empresário. Por quê? Porque só pensam nos seus interesses mais mesquinhos. Usam do discurso de esquerda, mas se alimentam do grande capital sem rosto que quer destruir o indivíduo. Como George Soros financia fact-checkers para silenciar opositores. Próxima lâmina. Isso não vem de hoje, né? Isso vem de tempo. Próxima lâmina, a gente tem as 5 maiores agências de checagem de fatos do Brasil, todas elas patrocinadas não só pelo George Soros, como pela Fundação Bill e Melinda Gates, sendo que uma delas tem como maior financiador de campanha da família Clinton, é um dos maiores financiadores das agências de fact-check, esse dinheiro internacional que entra no Brasil para influenciar politicamente as nossas eleições, e isso é criminoso. Quase para concluir, presidente, grandes guarda-chuvas sem rosto, estilo pirâmide na hierarquia, tão complexos que tornam difícil se descobrir quem paga a conta e quais os interesses por trás, são os verdadeiros financiadores dessas agências que querem, através do PL 2630, dizer quem de nós fala a verdade e quem de nós está mentindo, só que com o filtro dos grandes empresários internacionais, defendendo sim os seus direitos corporativos contra a soberania do nosso país. Por último, grandes, exclusivos, bilionários, pagam e financiam internacionalmente o tal do combate à desinformação, que não passa de combate à informação e à verdade com o filtro dessas pessoas e dos seus interesses transnacionais que querem calar toda e qualquer oposição política aos seus reais interesses. Estamos aqui falando de gente que sempre agiu nas sombras e que não aceita ser exposta como é hoje através das redes sociais, que são livres, sem filtro e sem censura. Para concluir, meu presidente, vou citar aqui o caso da agência Lupa, que dedicou parte do ano de 2021 para me perseguir nas redes sociais. Em 2016, eles receberam 1 milhão de financiamento. Em 2021, já eram 2,5 milhões de financiamento. Poynter Institute, agência pública, aos fatos,
fato ou fake, todas elas, inclusive o Sleep Giants Brasil, financiadas majoritariamente com capital internacional desses mega bilionários que manipulam a esquerda internacional, que derramam milhões e milhões de dólares todos os anos em ONGs para se meter na política do país, em campanhas políticas através de associações e através de movimentos sociais, político-partidários e ideológicos. Essa é a realidade, é contra isso que nós nos viramos. E eu espero que muitos dos que estão aqui hoje botem a mão na consciência, tirem a venda dos olhos e se deem conta que estão sendo marionetes, puras fantoches na mão do grande capital internacional e seus interesses. Obrigada.